aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Todos encontraram? Diga amém. Está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida nesta noite, vamos aplicar a mesma. Que a tua presença esteja, Senhor, conosco, nos dando, Senhor, a iluminação para entendermos a tua palavra e assim sair daqui edificados e a tua igreja aprender um pouco mais contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O que são as tribulações? Eu quero falar sobre vencendo as tribulações. O que são as tribulações? As tribulações podem ser definidas como as situações que passamos de adversidade por um tempo prolongado. Então, quando nós passamos algumas situações de adversidade por um tempo prolongado, nós chamamos de tribulações. São os problemas, as dificuldades, né? Todo mundo passa por tribulações. Quem não passou vai passar. Às vezes alguém pode estar passando, mas as tribulações fazem parte da nossa vida. E por que existem as tribulações? Por que elas existem? A matéria mais difícil da vida chama-se adversidade e é a única matéria que nos faz crescer. Todo mundo vai passar por tribulação, por tribulações, por adversidades, situações difíceis da nossa vida. O apóstolo Paulo descobriu o propósito das tribulações. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Ele nos fala o propósito das tribulações. Está escrito assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado a esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. O apóstolo Paulo descobriu o propósito das tribulações. Mas foi Paulo também quem orou a Deus, 2 Coríntios 12, versículos 7 e 8. Orou a Deus, pedindo a Deus o fim da sua tribulação. O texto bíblico diz assim: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo pediu a Deus: Senhor, eu não quero passar por esta tribulação. Ele orou: Senhor, tira esse espinho na minha carne, tira essa dificuldade que eu estou passando. Mas também Paulo entendeu que a tribulação que ele estava passando produziu nele algo mais excelente. São os versículos que estão depois deste, em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. É onde Paulo fala o motivo pelo qual Deus falou para ele: eu não vou tirar a sua tribulação. Não vou tirar a sua tribulação. Versículo 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Eu nunca vi ninguém falar que sente-se
muito feliz em passar tribulações, em passar adversidade. Só o apóstolo Paulo. Porque ele entendeu que a tribulação nele estava produzindo um caráter mais excelente. Ele entendeu o motivo pelo qual ele estava passando aquela tribulação que ele tinha pedido a Deus para que tirasse. E Deus não tirou e disse para ele: é na sua fraqueza que a minha força aparece. É quando você desaparece que eu apareço. É quando você se esvazia que eu te encho. É quando você diz eu não tenho nada que eu te supro a sua necessidade. É quando você diminui, quando você apaga, quando você desce, é que eu sou evidente na sua vida. Paulo entendeu isso. E aí nós temos algumas causas das tribulações. Eu separei aqui pelo menos 4 causas das tribulações. Pelo menos 4 causas. Existem tribulações que são decorrentes de causas naturais. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Eclesiastes 9, 2. Quem encontrar, lê, por favor. Eclesiastes 9, versículo 2. Todas as coisas sucedem a todas as pessoas. Existem tribulações que são de causas naturais. O ímpio fica doente, o justo fica doente. O ímpio perde o emprego, o justo perde o emprego. O ímpio fica com problema familiar, o justo tem problema familiar. O ímpio tem problema conjugal, o justo tem problema conjugal. O ímpio tem problema no trabalho, o justo também tem problema no trabalho. São coisas naturais que se sucedem a todas as pessoas. O sol nasceu para todos. Coisas boas e coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Nem toda tribulação tem um caráter espiritual. Nem toda tribulação tem um problema que é para você resolver de maneira orando. Porque tem coisas que são naturais. São coisas da vida que acontecem. Jó, quando estava passando a sua tribulação, um de seus amigos chegou para ele e falou assim: confessa, você está em pecado, rapaz. Jó, você está em pecado, não é possível, você fez alguma coisa errada, está passando essa tribulação toda. Só que a tribulação não era por causa de pecado, essa especificamente. Porque existem situações que são coisas naturais da vida, que nós estamos sujeitos a passar. Acontece, é normal. Existem tribulações que nós escolhemos passar. Nós escolhemos passar? Sim. Existem tribulações que nós escolhemos passar. 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e 12. Quando você quebra princípios, você passa por tribulações. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Isso. Procurem trabalhar e ter uma vida tranquila, fazer o que você tem que fazer na sua vida, decentemente, tudo corretamente, para você não ter tribulação na sua vida. Não quebre princípio. Efésios 5, 15 e 16.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais. Se você quebrar princípios, você vai passar por tribulações. Se você andar prudentemente, você vai ter uma vida mais sossegada. Tem pessoas que são imprudentes no trabalho, são imprudentes na escola, são imprudentes na faculdade, são imprudentes na rua, são imprudentes com os vizinhos, são imprudentes no trânsito e quer ter uma vida sossegada sem tribulação. Não tem como. Não quebre princípios. Princípio bíblico não se quebra. Quando você quebra princípio bíblico, você está atraindo para si tribulação. Existem tribulações que são decorrentes de situações de pecados e erros. O terceiro tipo de tribulação é a tribulação que é decorrente de algum tipo de pecado ou coisa errada que é praticada. 1 Coríntios 11, versículo 29 e 30 é o texto da nossa ceia, né? A gente sempre lê esse texto na ceia, mas não para prestar atenção, às vezes, no detalhe. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, ou seu próprio juízo. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormiram, ou seja, Deus mata. Isso é muito sério. Participar da Santa Ceia indignamente, ou seja, participar da ceia vivendo uma vida de pecado, você está participando para a sua própria condenação. Isso é uma forma de atrair para si tribulação. Isso significa que existem tribulações que são decorrentes de situações de pecado. Por exemplo, o livro de Juízes é um exemplo muito claro disso. A Bíblia diz que no livro de Juízes, o povo de Israel servia a Deus, aí eles estavam bem, depois se desviavam, iam após outros deuses, começaram a servir a ídolos, aí vinha uma nação estrangeira, oprimia eles, eles tinham que orar, clamar ao Senhor, Deus levantava um juiz, libertava eles, e eles voltavam depois de novo para a idolatria, o pecado, e passavam de novo a mesma tribulação. Tem tribulações na vida da pessoa que é Deus pesando a mão sobre ela, porque existe o juízo de Deus. Deus é amor e fogo consumidor. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso, e o amor de Deus não invalida a sua justiça. Não é porque Deus é amor que ele vai deixar de ser justiça e santidade. Deus é amor, mas ele também é justiça e também é santidade. Existem situações que as pessoas passam que é decorrente de problemas, de pecados, que a pessoa fica ali que não confessa. Deus começa a tratar. Deus trata. Nem tudo o pastor da igreja vai tratar. Tem coisa que é Deus que vai tratar. Nem tudo o líder do departamento vai conseguir tratar. Tem coisa que é Deus que vai tratar. Deus é que vai trazer juízos. Ele manda, às vezes, tribulações na vida de pessoas para que essas pessoas se consertem, para que essas pessoas mudem, para que elas se arrependam do seu pecado, deixem o seu erro e sejam transformadas. Existem tribulações que são a escola de Deus. E essas são as maiores, são as principais. Eu queria que você dissesse a alguém, nessa noite, alguém que está do seu lado ou próximo, você dissesse assim, Deus te matriculou numa escola, fala para ele aí. Diga, o nome dessa escola é tribulação, fala para ele aí. Ninguém quer, né? Mas todos nós somos alunos dessa escola. Querendo ou não, gostando ou não, a gente tem que passar por essa escola. Porque existem tribulações, e o quarto tipo de tribulação, que são a escola de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo
fala, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação de que nós mesmos somos consolados de Deus. O que é que isso quer dizer? Esse monte de palavra, consolação, que é consolado, que não sei o quê. Isso quer dizer o seguinte: Deus te matricula na escola da tribulação para você passar por ela, vencê-la e se tornar professor de alguém. Porque sempre tem alguém que está passando uma situação que de repente você já passou. Deus às vezes nos matricula em escolas de tribulação para que nós possamos ensinar a outros para como vencer essas tribulações. Tem coisa que você passa que vai ser exemplo e testemunho para outras pessoas. E você vai dizer assim: meu Deus, eu consegui vencer essa tribulação. E vai ter alguém que vai dizer: me ensina como que você venceu essa tribulação. E você vai ser professor de como vencer essa adversidade. Tem pessoas, hoje em dia, estou dizendo aqui na igreja não, estou dizendo de modo geral. Hoje em dia, muita gente quer ser pastor, quer ser líder, quer ser influente, quer ter posição, mas não quer passar pelo que essas pessoas passam. Você quer ser pastor? Glória a Deus por isso. Passa pelo que o pastor passa. Jesus, certa feita, o Tiago e João chegaram para Jesus e falaram: Senhor, mestre, nos dá que a gente se assente à direita e à esquerda do Senhor no seu reino. Queriam posição. Jesus olhou e falou assim: vocês vão conseguir beber do cálice que eu vou beber? Vocês querem chegar no topo sem passar pelo que eu estou passando. É muito fácil você chegar numa graduação sem passar pelo que ela... Às vezes você vê uma pessoa com um carro novo e diz assim: puxa, como eu queria um carro novo. Vai passar pelo que ela passou para você conseguir esse carro novo. Puxa vida, como eu queria aquela casa no bairro tal aqui de Andrelândia, como aquela pessoa tem. Vai passar pelo que a pessoa passou. Como eu queria ter determinado tipo de bem material. Ué, é só você fazer o que a pessoa fez. Você quer vencer, você quer conquistar, você quer ter, você quer chegar, quer ter posição, mas não quer passar pelo que a pessoa passou. Porque nós esquecemos que para chegar em determinado local, nós precisamos caminhar até lá. Isso é um princípio da vida. Para você conquistar qualquer coisa, não existe conquista sem luta, sem esforço, sem sofrimento, sem resignação, sem resiliência, sem você deixar algumas coisas de lado. Não tem como. Todas as conquistas, as realizações, os triunfos, as posições, têm que passar por uma estrada. Tem que passar por um processo. Porque depois que você passa, aí você fica treinado a vencer qualquer adversidade. É o que Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. O apóstolo Paulo nos dá esse conselho. Ele diz o seguinte: não estou dizendo isso porque já esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou instruído, eu sei passar qualquer situação. A minha vida não depende da circunstância que eu passo. Eu já passei, eu já venci.
Eu já tive fartura, já passei fome. Eu já tive muito, já tive pouco. Já fui rico, já fui pobre. Eu já tive lá e tive cá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas tem pessoas que não sabem ter muito. Porque quando elas têm muito, o muito delas tira ela da presença de Deus. Tem pessoas que não sabem ter pouco. Porque o pouco delas também tira elas da presença de Deus. Elas têm muito, aí diz assim, não preciso de Deus. Elas têm pouco, aí diz, Deus me abandonou. Por isso que Paulo disse, eu sei, eu estou instruído a passar qualquer situação. A minha vida foi marcada por situações. Já tive fome, já tive fartura. Tem coisa que você precisa passar na sua vida. Nunca você vai dar valor ao que você tem se você primeiro não passar um período de escassez na sua vida. Isso é um fato. Você sabe onde é que estão os maiores índices de depressão no mundo? Onde estão as pessoas mais depressivas no mundo? Sabe onde é que está? Sabe onde é que está? Nos países mais ricos do mundo. Na Suíça, na Finlândia, na Noruega. País mais rico do mundo. São as pessoas mais depressivas. Por quê? Porque elas têm tudo. E não conseguem ser saciados pelo tudo que têm. E aonde menos tem depressão no mundo? Sabe onde é que tem menos depressão no mundo? Países como a África subsaariana, os lugares mais pobres do mundo, é onde tem menos depressão. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo de pensar em angústia, elas estão com fome. É onde pessoas não se alimentam, não conseguem ter uma refeição por dia, passam fome. Esses lugares não têm taxa de depressão é zero, porque elas não têm tempo de pensar em angústia, elas estão com muita fome. Para você valorizar o dia que você tiver na sua mesa, né? Aquele bife de filé mignon, né? Quando você tiver na sua mesa aquele peito de peru assado, gratinado. Quando você tiver na sua mesa o camarão, a lagosta. Para você chegar lá e valorizar esse dia, primeiro você tem que comer salsicha frita, ovo cozido. Salsicha nada. Sopa d'água. Sopa d'água lá na Ilha Grande é o seguinte, é farinha com água assim. Sopa d'água. Mingau de fubá. Fubá com água. Para você um dia valorizar, quando você tiver o bife, o filé mignon, você primeiro tem que passar pelo dia do fubá. A tribulação nos ensina a viver todas as situações. Aí quando você chegar lá no auge, quando você chegar lá no momento, aí você vai entender o processo na sua vida, o processo de Deus. Porque a tribulação, ela nos treina a viver todas as circunstâncias e situações. E aí, nós fazemos uma pergunta. Como então, pastor, eu faço para vencer as tribulações? Primeira coisa, você precisa entender que algumas situações dependem das ações suas para trazer solução. Tem coisa que depende de você para ser resolvida. Nós temos um caso na Bíblia de uma mulher que estava com fluxo de sangue. Ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, poupança, aplicação, tudo que tinha, ela gastou tudo. 12 anos ela estava com esse problema, fluxo de sangue. E ela estava passando uma tribulação muito grande na sua vida. O que ela fez? Ela primeiro soube que Jesus ia passar. Ela foi até o lugar onde Jesus ia passar.
Ela rompeu a multidão e tocou em Jesus. Ela teve 4 atitudes para resolver o seu problema. Ela entendeu que tem situação que precisava de que ela tomasse uma postura e uma atitude. Tem coisa que Deus vai fazer por você. Tem coisa que é você que tem que fazer. Ela soube que Jesus ia passar, ela foi até o lugar, ela rompeu a multidão e ela tocou em Jesus. O milagre quem fez foi Jesus. Mas ela disse, eu vou tomar uma atitude. Se ela ficasse em casa, parada, pensando na vida, olhando, meu Deus, ela estava doente, tinha morrido da sua doença. Ela tomou uma atitude e foi até onde Jesus estava. Existem situações que dependem da sua atitude para que elas aconteçam. Segundo lugar, aceite o momento da sua tribulação. Que é isso, pastor? Aceite o momento da sua tribulação. Aceitar não significa se acomodar, não significa ficar parado e não significa absolver aquele problema. Aceitar significa não fingir que ele não existe. Tem pessoa que finge que o problema não existe para que ele desapareça. Ele fica fingindo que não está com problema conjugal, fica fingindo que não está com problema financeiro, fazendo de conta que não existe. Não existe. Eu não vou pensar nisso, que aí vai desaparecer. Aí você, aí olha e o problema está lá. Eu vou fingir que eu não tenho. Eu vou ficar dizendo, não tem problema, não tem problema, não tem problema. 1, 2, 3, plim, plim, plim. Abriu o olho, o problema está lá. Negar a existência do problema não faz ele desaparecer. Não faz. Não, em nome de Jesus, eu não aceito, eu declaro, eu decreto a derrota desse problema na minha vida. E fica lá parado para você ver. Fica fingindo ter uma aparência de uma coisa que não é. Vivendo de aparência. Casamento de aparência. Vida espiritual de aparência. Vida financeira de aparência, aparência, aparência. Essa casa um dia cai. Esse castelo de carta um dia vai ser rompido. Alguém vai soprar o vento e esse castelo de carta cai. Que não adianta. A aparência um dia fica no chão. Então vai buscar solução para o seu problema. Aceita que o problema existe. Terceiro, não se isole. Tem pessoas que quando estão com problemas, elas se isolam. Elas ficam sozinhas. É assim, o problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso, eu vou me isolar. Olha o que a Bíblia diz sobre isolamento. Provérbios 18, versículo 1, por favor. Provérbios 18, versículo 1. Olha o que Provérbios fala sobre o isolamento. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A Bíblia chama de insensato a pessoa que se isola. O mesmo capítulo, versículo de número 24, ele diz o seguinte: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Então é um contraste entre o versículo 1 e o versículo 24. Tem um contraste entre o versículo 1 e o versículo 24. O que é o contraste, pastor? Existem pessoas que se isolam, ficam sem amigos, sem ninguém, isolada. Não, o problema é meu, eu não quero. E existem pessoas que elas querem que todo mundo saiba do seu problema. Ela bota no jornal, ela vai na praça, ela vai na casa e vai contando para todo mundo. Os dois extremos estão errados. A Bíblia chama de insensato aquele que se isola. E também chama aquele que tem muitos amigos que pode ir para a ruína. Existe amigo mais chegado que irmão. Não abra a sua intimidade para qualquer um. Não seja uma pessoa que está falando da sua vida para qualquer um. E por outro lado, também não seja uma pessoa que não tem amigos.
Porque a boa educação, o bom relacionamento com todo mundo, cabe em qualquer lugar. Se você é uma pessoa educada, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem crente que acha que santidade é andar sisudo na rua, cara feia, não cumprimenta ninguém, não ajuda ninguém. Tá na fila do caixa, tem uma senhora atrás de você. Senhora, por gentileza, pode passar à frente. Não custa nada você fazer isso. Você está na rua, você está vendo uma pessoa que o carro dela está enguiçado. E a pessoa está ali empurrando o carro, fazendo uma força tremenda. Vai lá, ajuda o cara a empurrar o carro dele. Isso também é ser crente. Isso também é pregar o evangelho. Você está passando por uma fase na sua vida que você olha alguém com dificuldade, faz alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Porque o relacionamento faz parte da vida do ser humano. Todo ser humano nasceu para se relacionar. Quando você se isola, você está provocando um tipo de ação no mundo físico, onde você vai ficar sozinho no seu próprio problema. Ter amigos não é pecado. Cuidado com quem são os seus amigos. A Bíblia diz que as más conversações faz o quê? Vocês sabem. Corrompe os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Tem uma frase que ela não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia essa frase. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és, né? Isso não está na Bíblia não, tá? Isso não está na Bíblia não. Isso é ditado popular. Mas é interessante. Quem anda com porco, farelo come. É ditado popular também, não está na Bíblia. Mas é uma verdade. Cuidado com quem você abre a porta da sua casa. Cuidado com quem você se assenta à mesa. Cuidado com quem você deixa entrar na sua intimidade. Tem amigos, mas selecione pessoas para andar com você. Jesus fez isso. Jesus tinha multidão, nível de relacionamento, multidão, todo mundo. Aí afunilava. Da multidão ele tinha 70 comissionados. Dos 70 ele tinha 40. Dos 40 ele tinha 12. Dos 12 ele tinha 3, Pedro, Tiago e João. De 3 ele tinha 1, que era João, o mais íntimo. Nível de relacionamento. Com quem você é, as 5 pessoas que você se relaciona. As 5 pessoas mais próximas de você, elas te influenciam. Não adianta dizer que não, porque influenciam. As 5 pessoas que andam mais próximas de você, elas te influenciam. Anda com a pessoa chata, você vai ficar chato igual a ela. Anda com a pessoa implicante, você vai ficar implicante igual a ela. Anda com a pessoa fofoqueira, você vai ficar fofoqueiro igual a ela. Anda com a pessoa negativa, você vai ficar negativo igual a ela. Mas o contrário também é verdadeiro. Anda com a pessoa de oração, que você vai ser um crente de oração. Anda com a pessoa espiritual, que você vai ser uma pessoa espiritual. Anda com a pessoa que tem caráter ilibado e você vai acabar sendo parecido com ela. Porque a influência má existe e a influência boa também existe. Então, os seus amigos, as pessoas que estão em torno de você, elas falam muito sobre você. Muito. Cuidado com quem você defende. Cuidado com quem você anda. Cuidado da guerra que você compra. Tem pessoas que estão passando tribulação, que você chega, eu vou te ajudar em oração. Aí a sua vida vira uma tribulação. Porque ela está passando tribulação por causa de pecado. Você tem que ter inteligência e avaliar as situações. Não é todo lugar que você vai se enfiando, não. Não é qualquer pessoa que você vai se comunicando, não. As pessoas que têm um temperamento sanguíneo, como eu tenho temperamento é sanguíneo. O sanguíneo é comunicativo, ele faz amizade muito fácil.
A gente tem que tomar mais cuidado ainda. Porque a gente gosta de se relacionar e acaba, às vezes, se relacionando com pessoas erradas. Toma muito cuidado. Seja seletivo. Não é que você vai ser chato, você vai ser seletivo. Mas você também não pode se isolar, tá bom? Se isole não. Fique sozinho não. Olha o que é a mulher, que eu preguei aqui domingo sobre a mulher, de 2 Reis, capítulo 4, o que ela fez? Ela tinha um bom relacionamento com as suas vizinhas, ela saiu pegando vaso emprestado, vasilha emprestada, e resolveu o problema dela. Ela era uma mulher de relacionamento. Na hora que a adversidade bate na sua porta, você tem que ter uns vasos para você pedir emprestado. A sunamita, olha o que a Bíblia diz. A sunamita, ela estava com um problema sério. Aí veio Geazi. A palavra Geazi significa visão no vale. Geazi era carnal. Geazi andava com o profeta Eliseu, mas era carnal. Geazi era carnudo. Aí o Geazi foi perguntar para ela: tá tudo bem com você? Vai tudo bem. Tá tudo bem com seu marido? Vai tudo bem. Tá tudo bem com seu filho? Vai tudo bem. Porque ela não deu informação para quem não era para dar informação. Esse negócio de dizer que vai tudo bem, não é que você tem que falar isso o tempo todo, não. Você tem que falar isso para quem não tem que saber da sua vida. Tem pessoas que não tem que ter informação da sua vida, não. Pessoa que vive na carne, que é carnal, que tem a visão no vale, tem que saber da sua vida, não. Perguntar sobre você, vai tudo bem. Agora, a mesma sunamita, quando chega diante do profeta Eliseu, o comportamento dela é outro. Ela chega diante do profeta e fala: olha, o filho morreu, eu não pedi filho, você profetizou filho na minha vida, agora o filho morreu, tá lá, vai lá resolver o problema. Ela deu a informação para o profeta Eliseu. Não é que você vai sair dizendo, vai tudo bem, para poder fazer com que as coisas vá bem. Isso não funciona, gente. Você tem que falar para a pessoa certa. Não é para todo mundo. Não se isole. 4º lugar. Assuma suas responsabilidades. Davi, quando pecou, o profeta Natan chegou diante dele e falou assim: você pecou, Davi. Você fez o que era errado. Diante dos olhos do Senhor. Contou a historinha para ele lá e disse: esse homem é você. Davi poderia muito bem ter dito para o profeta assim: ô Natan, é o seguinte, eu não tive nada a ver com isso. Eu estava na minha varanda, a mulher estava na casa dela, eu estava de lá da minha casa olhando para ela, ela estava se banhando, ela me provocou, ela me seduziu, eu caí. Davi não faz isso não. Quando Natan chega para ele assim, você pecou? Ele diz assim, pequei contra o Senhor. Pronto. Assuma sua responsabilidade. Assuma aquilo que você fez, quem você é, aonde você está. E aquilo que Deus colocou na sua mão, faça com excelência. Assuma sua responsabilidade. 5º lugar, diga comigo assim: eu preciso ter paciência. Teve gente que não falou. Tenha paciência. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, faz um carinho nele e fala assim: calma, meu filho, fala para ele, calma. Tenha paciência. Tem onde está dizendo, calma, Beth, calma, tenha paciência. Você quer vencer a tribulação? Tenha paciência. A paciência nos ensina a esperar. A paciência dosa a ansiedade e o desânimo. Você sabia disso? Uma pessoa paciente é uma pessoa que não vai ficar ansiosa. Porque a ansiedade,
ela faz você passar na frente, botar o carro na frente dos bois, passar à frente das situações. A ansiedade faz você atropelar as coisas. E o desânimo faz você desistir das coisas. Quando você não tem paciência, você pode ser ansioso ou desanimado. São duas questões complicadas. A paciência nos livra da murmuração, da reclamação. A reclamação fez muita gente perder a promessa lá no deserto, hein? A reclamação fez gente perder a bênção da terra prometida. Cuidado. A paciência nos faz alcançar a vitória. Tiago 5, versículo 11, por favor. Tiago 5, 11. Diz assim: saibam que consideramos felizes aqueles que perseveram. Os senhores ouviram falar sobre a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe proporcionou. A paciência faz você chegar ao fim e você obter a sua vitória. Quer vitória? Seja paciente. Pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Seja paciente. Sexto lugar. Mantenha seu olhar no lugar certo. Quando você está passando um momento de tribulação, você só olha para a sua tribulação. Você só olha para o seu problema. Só que você tem que lembrar o seguinte: tem gente pior do que você. Você sabia que hoje, dia 7 de julho de 2026, hoje, 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas não se alimentaram. E eu não vou perguntar aqui, não precisa você levantar a mão, mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje, pelo menos uma refeição já fez hoje. Sou capaz de dizer que já fez até 2. E que depois do culto vai para a 3ª ou 4ª. Tem gente que já está na 5ª. Já tomou café 3 vezes hoje. Aleluia, né? Mas 1 bilhão de pessoas hoje não tiveram o que comer na sua mesa. Tem gente pior do que você. Para onde que você está olhando quando você está passando tribulação? Você está olhando só para o seu problema? Tira o seu olhar do problema e começa a olhar para aquele que pode te ajudar a resolver o seu problema. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Salmos 34, versículo 5. Os que estão olhando para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho viu. Um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Romanos 8, 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Para onde você está olhando? Começa a olhar para Jesus e começa a olhar para o teu futuro. Porque hoje o teu presente pode ser tribulação, mas o teu futuro será de vitória. Não estou dizendo que Deus vai fazer o que você quer. Eu estou dizendo o seguinte: o nosso futuro já está escrito, é de vitória. Porque a glória que em nós será revelada, os sofrimentos, as tribulações desse tempo presente não podem ser comparadas. Não tem comparação com aquilo que vai ser revelado em nós na glória.
Tira os teus olhos das coisas materiais, das coisas passageiras, das coisas que não tem, que não são, que não pode, e começa a olhar para cima, começa a olhar para o alto. O propósito da sua tribulação vai ser revelado à medida que você entender o que Deus quer falar com você através dessa situação. Então, pare de perguntar a Deus o porquê e comece a perguntar a Deus o para quê. Para de questionar a Deus por que você está passando por isso. Começa a olhar para Deus e dizer: Senhor, revela o teu propósito através dessa situação. Eu preciso entender. Eu preciso saber, Senhor. Tenha fé em Deus. Busque a Deus. Confie em Deus. Tem crente confiando. Está chegando agora essa época aí, a época da política. Aí vem um monte de promessa. E os crentes ficam confiando nas promessas dos políticos. Para de confiar no político, começa a confiar em Deus. Seja de esquerda, de direita, de centro, não interessa. Para de confiar em político, começa a confiar em Deus, porque é o Senhor que traz a segurança e a confiança e a vitória. Não, eu tenho fé que esse ano, esse fulano de tal vai melhorar a situação, vai ficar bom para nós, vai ser melhor ainda, não sei o quê. Ei, o homem é falho, o homem é imperfeito, o homem erra, mas o Deus que nós servimos tem todo o poder na sua mão, ele não falha. Coloca a sua confiança em quem não pode errar. Você não vai ficar decepcionado, frustrado. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confia no Senhor, tenha fé em Deus. Aleluia. Jeremias 33:3, clama a mim, clama a mim, clama a mim. Está faltando para você clamar a Ele mais um pouquinho. Clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te mostrar coisas que você ainda nem espera, nem sabe. Coisas firmes, inabaláveis que você não conhece ainda. Clama, confia, acredita, espera, tenha paciência, tenha calma. Deus vai trabalhar no tempo certo, na hora certa. Está me entendendo? Tem horas que a gente fica olhando, confiando em coisa que não é para confiar, não é para... Coloca a sua confiança em Deus. Confiança em Deus é certeza de resposta, é certeza de vitória. O Salmo 37, versículo 5, ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você sabe o que é confiar? Confiar é entregar o controle. Confiar é entregar o controle. É o que você faz quando você entra num ônibus. Você está entregando o controle da direção daquele ônibus na mão do motorista. Você senta, relaxa e espera chegar no destino. Confiar é isso. É o que você faz quando você coloca os seus filhos na escola. Você está confiando no professor. É o que você faz quando você está diante de um juiz. Você está confiando nele, no destino da sentença. E assim vai. A gente tem muita dificuldade de entregar para Deus e deixar o controle na mão de Deus. Esquecer. Porque a gente confia por um momento, mas chega um momento que vem a dúvida, a incerteza, e nos rouba do nosso coração a confiança que temos que ter em Deus. Acredita, irmão, mas não acredita pouco, não. Não existe meia confiança, não existe meia fé. Existe uma fé inteira, ou você tem ou você não tem. Existe uma confiança inteira, ou você tem ou você não tem. Confia no Senhor, entrega no Senhor, coloca para Ele, deposita, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho, em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor.
Shuriandarama Shurikandarama Surialama. O Salmo 34, versículo 19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Você pode até passar por adversidades, e a gente vai passar. Eu já passei muitas, ainda vou passar algumas. Sei que vou passar. Que isso, pastor? Está profetizando? Não, é certeza, é coisa da vida, faz parte. Já passei e vou passar. Só que eu não tenho medo. A diferença do crente é que ele não tem medo de passar adversidade. Porque ele sabe quem é que está com ele. Eu sei quem tem crido. Eu sei em quem tenho crido. E ele é fiel e poderoso. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você está crendo? Para que você vença as tribulações, acima de tudo, tenha certeza e confiança de que tudo passa. Tudo passa, irmão. Pode dar um rebuliçozinho assim agora, mas daqui a pouco passa. Nada fica para sempre. Tem gente que fica tão desesperado. Ai, pastor, tô com problemão, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Calma, irmão, tudo passa. Tudo passa. Olha para trás e vê o que você já venceu. Olha para trás um pouquinho e vê o que você já venceu. Se isso não te anima para você continuar para o que está pela frente, eu não sei mais o que te anima. Você já chegou até aqui, irmão. Olha quanto você já caminhou. É a certeza de que você vai chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já passei muitas guerras, já venci muitas batalhas. É a certeza de que você vai continuar vencendo e passando. E quando eu não vencer, pastor, porque nem sempre você vai vencer, às vezes você vai perder. Quando você perder, tira a derrota de lição para a sua vida. Pronto. Porque as perdas nos ensinam também. Deus nos ensina o que fazer e Ele também nos ensina o que não fazer. Então saiba o que é que Deus está te ensinando a fazer e o que é que Deus está te ensinando a não fazer. Entenda o trabalhar de Deus através desta tribulação. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos, que eu vou orar por você. Pai, nesta noite nós te adoramos e te glorificamos, Senhor, porque nós não nos gloriamos em nós mesmos, mas no Senhor. Que as tribulações do tempo presente não tirem o nosso foco. Que os problemas não possam afastar a tua presença da nossa vida. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Nos livra, Senhor, de uma vida perigosa, longe de ti. E nos ajuda, Senhor, a confiar e entregar ao Senhor as nossas necessidades, adversidades, tribulações e problemas. Que essa palavra, Senhor, crie em nós, no dia da adversidade, a certeza, a calma, a paciência, a paz que nós precisamos. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém e amém.